Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre depressão pós-parto. Aproveita a oportunidade, ligue para cá. Hoje eu tenho o maior prazer de receber dois convidados, dois profissionais que eu adoro. Vou começar apresentando o Dr. Cláudio Basbaum, médico, ginecologista e obstetra. Doutor, obrigada por ter vindo. Estou felicíssima de ter você aqui. Eu que te agradeço, porque a oportunidade que eu tive de estar aqui, em outra vez, foi um prazer muito grande. O tema é muito importante, sobretudo debatendo com a psicóloga que estará aqui ao nosso lado, a doutora Adriana. Então vai ser muito interessante, com certeza. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. E a minha amiga e profissional de excelência, psicóloga clínica, a doutora Adriana Portal. Obrigada por ter vindo, adoro sua presença aqui também. Também agradeço muito, uma honra estar aqui com o Dr. Basbaum, né, um médico tão experiente. E vamos aí falar sobre esse tema importante que precisa ser falado, né? Ainda há um certo cuidado, né, em falar sobre isso, porque tem aquela questão de que a maternidade é uma coisa sempre maravilhosa e tudo isso, mas tem partes importantes que a gente precisa tocar até para que ela realmente seja vivida, né, a gravidez e o puerpério sejam vividos de uma forma ideal e muito boa. Doutor Cláudio, começar com o senhor. Muito bem. O que acontece com a mulher, então, durante a gestação, que ela se sente poderosa, mais bonita, e é um sentimento que as mulheres contam que elas gostariam que se perpetuasse, que continuasse. Então, vamos começar por aí. São mudanças hormonais importantíssimas que acontecem nessa fase, e ter uma gestação saudável, ter uma gestação aí bem acompanhada, bem assistida, também te leva num pós-parto melhor? A sua abordagem é o melhor dos mundos, não é? Porque nem sempre é essa maravilha, não é? Não é, engravidei, tudo é festa. Pode ser. Uma gravidez desejada, eu digo que é uma festa de família. Uma integração de uma criatura que virá, que ainda é uma ideia, a uma festa. Mas se reveste de inquietações, não é? Há de convir que a pessoa pode já ter 2, 3 filhos. Há de convir que ela está para fazer um concurso, ela passou num concurso, vai trabalhar, tinha uma transferência. Então, todos os fatores, sejam ambientais, sejam da sua história pessoal, seja de uma eventual frustração de uma gravidez anterior, seja porque ela é portadora de algum problema de doença crônica, ou uma hipertensão, ou um diabetes, uma incompatibilidade sanguínea, seja o que for. Então, nem sempre é tudo lindo. E é importante que você, que está grávida, saiba, é maravilhoso realmente. Isso faz com que a mulher, de um modo geral, ela fique muito feliz com isso. Por quê? Porque mobiliza uma série de fatores, que é o primeiro, o desejo, a integração da família, e segundo, todas as transformações hormonais e neurotransmissores que são ativados, levando a essa, digamos, felicidade por este momento novo. Né? Perfeito. Doutora Adriana, a gestante ou a mulher que acabou de ter um bebê tem muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas. Tem algumas situações que acontecem demais, que mexem muito. Às vezes estava tudo bem, estava tudo sob controle ali da puérpera. Mas a família
de repente não fez o que ela gostaria ou não deu o apoio adequado. São situações que podem tirar essa gestante, essa puérpera, né? Acabou de ser mãe, recém-mãe, dos eixos aí. Ou ela precisa já ter, o nosso tema hoje é depressão pós-parto, a gente também vai falar daquela melancolia do pós-parto. Precisa ter já algo ali dentro dela para ativar nesse gatilho. Olha, o pós-parto, ele já, né, ele tem a mulher já fica predisposta, vulnerável a se desestabilizar por questão hormonal. Até o doutor pode dizer, né? Então, os hormônios vão lá em cima e, de repente, tem uma queda abrupta. Então, só isso já deixa ali a mulher um pouco não, bastante favorável a oscilações emocionais. Somado a isso, né, a gente tem que pensar como o doutor falou, parece que é tudo bonito, né? Quando você pensa na gestação e maternidade, as mulheres vão procurar decoração e ao bercinho e é tudo isso, mas é muito mais que isso, né? Então, numa cidade como São Paulo, ou mesmo fora de São Paulo, hoje em dia, a gente tem uma situação diferente de antigamente, que tinha apoio de avós, de mãe. Então, assim, aquela rede de apoio era muito mais extensa para a mulher. Então, quando ela tinha o bebê, ela podia contar com pessoas para ajudá-la. Hoje em dia já não é bem assim. Então, a mulher já tem ali que se preocupar, muitas trabalham, então ela tem um tempo contado para voltar para o trabalho. Né? Tem a questão de que muitas vezes não tem com quem contar, né? Então existe um isolamento, uma solidão muito grande, né? Algumas têm mais jeito para cuidar de criança, vamos dizer assim, porque já teve uma experiência prévia, ou cuidou de um irmão, ou trabalha com crianças, eu tenho maior conhecimento, outras nem tanto, porque também hoje em dia a mulher é criada para o mercado de trabalho e não para ser mãe, né? Então, todas essas dificuldades contam. E uma questão importante, assim, quando a gente fala de rede de apoio, então a gente imagina, se ela tiver com pessoas em volta dela, ela pode ter enfermeiras, ela pode ter a mãe, a sogra, mas essas pessoas podem vir para atrapalhar, dependendo da forma como elas se comportam, né? Então, uma pessoa que vem para questionar a capacidade dessa mãe de cuidar, ou criticar, dizer que ela está fazendo errado, né? Então, oferecer ajuda tem que ser realmente uma ajuda de fato, né? Então, perguntar para essa mãe o que você precisa, né? Vem visitar, traz uma comida pronta, oferece para lavar uma louça. Então, muitas vezes a mãe precisa de uma ajuda que assim, não é simplesmente a pessoa está ali do lado, ela precisa realmente. Visitas, por exemplo, a visita nesse momento pode dar trabalho para essa mãe. Imagine que ela vai ter que se vestir, ela vai ter que se arrumar, ela vai ter que servir um café. Essa pessoa vai embora, vai deixar a louça para ela arrumar. Se ela não tiver muitas pessoas, se a gente falar da maioria, muitas pessoas têm, né, pessoas para ajudar, funcionários, nem todo mundo tem. Às vezes tem uma faxineira, essa faxineira vem uma vez na semana, ela vai dar conta do grosso da limpeza da casa. Ela não vai segurar o bebê para essa mãe ter um cochilo ali tranquilo, reparador, sem que o bebê daqui 2 minutos acorde e comece a chorar, né? Para essa mãe tomar um banho longo, né? Para ela comer um prato de comida tranquilamente, né? Segurar esse bebê. Então, estar sozinha, ter esses momentos para si é importante também. Então, acho que hoje é muito permeado de uma solidão esse pós-parto, porque ela também, quando tem sentimentos, né, aí agora a gente falando dos sentimentos que podem acontecer, tanto de baby blues como uma depressão propriamente dita, existe preconceito. Então, muitas têm os sentimentos e guardam para si, porque é aquela coisa de que não é aceito, mas você está vivendo esse momento tão lindo, você tem um bebê perfeito, né, o que justifica tais sentimentos? Então, a pessoa acaba ficando muito solitária. E muitas vezes, e isso pode ser gatilho, são fatores que contribuem para desencadear um processo de depressão. Doutor, hoje a gente fala muito de ansiedade, depressão, como doença mesmo, que é.
É diferente a depressão da depressão pós-parto? Muito bem. Toda mulher, de um modo geral, o estado anímico da pessoa após, porque não deixa de ser uma crise, né? É uma crise. Dar à luz é uma crise, engravidar é uma crise, casar é uma crise. Ou seja, são crises positivas, né? Mas que toda crise é sempre algo desestabilizante de alguma maneira, é uma coisa que muda. Então, o que vai acontecer é que a primeira etapa de uma gestação é muito comum, numa incidência muito alta, as mulheres, depois do parto, elas sentirem uma sensação, não é? Isso que a doutora Triana mencionou, que é o baby blues, essa sensação azulada mesmo, um clima de uma cor que deixa a pessoa levemente tristonha, insegura, instável, ela não sabe bem o que é, porque ela está entrando num estado novo. Eu aprendi na minha vida profissional e com meu grande guru, que foi o Frederic Leboyer, que me orientou na importância do bebê ao nascer, não é? Fazer a cerimônia do nascimento, quando ele me ensinava que o que assusta é o novo. Não é tanto a intensidade das coisas, mas é a novidade das coisas. Então ela deu à luz saindo de um estado específico, no qual a placenta produziu violentamente os seus hormônios, né? Foi crescendo estrogênio e progesterona em quantidades imensas e que de repente entra em trabalho de parto para essa produção estrogênica. Esses hormônios têm muito e tudo a ver com a produção da serotonina, que é o hormônio fabricado no cérebro humano e que está associado ao bem-estar, à felicidade, à alegria, não é? Que desencadeia após uma ginástica agradável, um orgasmo e um parto e um nascimento, momentos de felicidade. E o estrógeno está. Ora, se o fabricante do estrogênio nesta fase, no puerpério, a fábrica fechou, de repente é uma queda violenta. E este processo associado ao estrogênio, ele não é só nesta fase. Quando é que a menina vai ter no pré-menstru, na tensão pré-menstrual, na síndrome disfórica pré-menstrual, que hoje é o nome moderno, há uma queda de estrogênio e há muitas vezes esse quadro emocional pré-menstrual. Ao mesmo tempo, no pós-parto, queda de estrogênio. Outro momento, qual é o outro momento que cai muito o estrogênio? Pergunto eu a você. Menopausa? Menopausa, exatamente. Aí cai para valer. E aí, nesses momentos, você percebe que é marcado por esses momentos. Então, se a menina que teve o seu bebê passa os primeiros dias, uma semana, 2 semanas, e olhe lá, já se ela está chorosa, tá tudo bem, mas ela tá desconfortável, é o novo, aquele bebê que era só na barriga e agora é uma pessoa, tornou-se pessoa, era uma ideia que ela tinha, de repente ela imaginava uma coisa e veio outra coisa, talvez se vier com saúde melhor ainda, mas às vezes a criança idealizada é linda. É linda. Mas pode ser que ela olha e diz, nossa, tão feinho, eu já ouvi isso quantas vezes. Nossa, como meu filho é feinho, né? Eu digo, não, é linda, é a cara da mãe, pronto. Aí ela já acha bonito. Então, tudo isso interfere e é normal. Passado isto, se ela começa a se desinteressar pelaquele bebê, se ela ela continua 2, 3, 4 semanas, ela não tem cuidado consigo, não quer às vezes nem tomar banho, recusa às vezes uma coisa para o contato com o bebê, então aí ela está entrando, aí sim, num quadro que clinicamente
deverá ser rotulado como já uma depressão e não esse blue, né, baby blue, que seria essa tristeza, digamos, pós-parto. Essa é a diferença de estágio, não é? Então aí já é no depressão. E se de repente isso evolui numa situação muito dramática e menos frequente, mas nem tão frequente, vem um quadro de psicose puerperal. Esse é bravo. Vários temas para a gente abordar aqui. Vou passar a bola para a doutora Triana, porque é o seguinte, hoje ainda bem, as coisas têm mudado, mas ainda há passos de formiguinha. Dá-se uma atenção muito grande para a criança, para o bebê, e não para essa mãe que precisa desse cuidado, ela que precisa dessa ajuda nesse momento. Mas isso vem mudando. Eu mesmo sigo alguns perfis de maternidade, onde as pessoas já... Olha, nasceu um bebê, legal, o bebê só precisa da mãe. Então agrade a mãe, que a mãe estando bem, o bebê vai estar melhor ainda. Ótimo. Presenteie a mãe, leve uma massa pronta, né? Entregue na casa dela, não precisa nem ir até lá, mas dê esse presente. Existe um movimento assim na internet hoje que eu particularmente adoro, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse observar que a mãe da mãe, se ela está presente, né, se ela é viva e pode curtir esse momento, a avó da criança, o avô da criança, há uma observação dessa filha que acabou de se tornar mãe, ou que às vezes é mãe já de 2, 3, 4. Queria que você falasse um pouquinho desse cuidado, como é que a família observa para saber se isso pode ser normal e diferenciar daquilo que não. Peraí, ela não está amamentando a criança, ela não está dando banho nessa criança, ela está deixando a criança para lá, né? Que, como o doutor disse, isso pode acontecer. Então, você está falando aí, eu estou pensando em todas essas questões, né? E vai justamente tocar naquilo que eu tinha falado. Nem sempre os familiares e amigos são pessoas que vêm para ajudar. Muitas vezes a relação é tóxica. E essa situação, né, do pós-parto, do bebê, às vezes dá até espaço para os problemas que já existiam nas relações de se sobressaírem. Então, né, uma sogra que não gosta muito daquela nora, então ela vai, às vezes de forma inconsciente, se ela nota uma falta de cuidado ou algo diferente, ao invés dela ajudar, ela vai criticar. Então, vai contribuir para aí intensificar esse quadro que possivelmente já está acontecendo, né? Então, uma mãe que está ali sem vontade, com uma apatia, chorosa, se ela recebe uma crítica, né, ela vai ficar muito mais, ou ela vai ser provocada, né? Muitos irritam a mãe, né? Falando ali no ouvido, cochichando, mas não é assim que faz, ela não sabe, né? Principalmente a primeira vez, né? A mãe de primeira viagem, você não sabe de nada, deixa que eu faço. Então, uma fala desse tipo para uma mulher que está ali já frágil, já num processo talvez de depressão, ou mesmo, né, dessa melancolia dos primeiros dias, isso é muito difícil. Então, essa observação ela tem que ter, mas tem que ser uma observação sem julgamento, sem preconceito. Uma observação realmente pensando na mãe e tentando ter uma empatia e se colocar no lugar, porque também depois do tempo passa, as mães esquecem como foi. Né? Mesmo as que já tiveram filhos e passaram e sabem o quanto é ruim, às vezes parece que quer descontar nessa outra mãe o que sofreu com as pessoas que estavam ao redor. Mas é importantíssimo porque, como eu disse, essa mãe muitas vezes tem medo de falar o que está sentindo, por vergonha, por sentimentos de culpa, né, e de incapacidade. Então, se eu estou sentindo isso, eu não sou uma boa mãe, eu tenho que ter... Né, culturalmente é exigido da mãe, né, aquele papel muito especial, e ela sente que ela não está ali integrada como deveria, ela não fala. Então, as pessoas que estão junto, marido, né, nesse momento, o marido também ele tem que prover, num sentido amplo, espaço para que essa mãe possa cuidar
de forma integral dessa criança, né? Que ela não tenha que se preocupar com detalhes, com abrir uma porta, com pagar uma conta e nada disso, e os afazeres. O homem, mesmo que trabalhando, né, mais tempo fora de casa, mas tem que dar esse suporte e observar. Já conhece a pessoa. E se a pessoa tem principalmente se a pessoa tem um histórico de depressão, né, ou de transtorno bipolar, ou qualquer outro transtorno emocional prévio, né, ou familiar. Então, às vezes a pessoa não teve nenhum episódio durante a vida, mas existe um histórico familiar. Então, precisa um olhar ainda mais apurado para essa mãe, né, e quando perceber, questionar, conversar, observar sem a crítica, mas sim com acolhimento. E quando necessário, lógico, procurar ajuda profissional e não tardar para que esse processo não se cronifique. Porque às vezes uma depressão, tem gente que fala, eu tive depressão pós-parto e nunca mais sarei. Né? Na verdade, assim, foi uma depressão que não foi tratada e ela acabou se cronificando e seguindo a pessoa. Na verdade, não, ela até acho que perde aí o diagnóstico, né, doutor, de depressão pós-parto, e ela passa a ser uma depressão, né, em termos de entidade clínica, como a outra depressão, porque ela não foi devidamente cuidada. Exatamente. Vamos me preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, daqui a pouco eu volto para falar com o Dr. Basbaum sobre a gestação com o tratamento, em conjunto com o tratamento para a depressão, algo que já vinha de antes da gravidez, tá? Mas agora eu deixo com a doutora Triana, paciente que te procura, está em tratamento, vai ao psiquiatra, toma seu remédio para tratar a depressão, faz a terapia, faz o acompanhamento e planeja engravidar. Existe um cuidado maior ainda com essa mulher que já está em tratamento? Às vezes ela não chegou ainda na estabilidade ali do tratamento e está na hora dela engravidar. Hoje a gente deixa esse momento para cada vez mais tarde, às vezes não dá tempo de esperar a coisa melhorar. Queria que você falasse brevemente, depois eu volto para a gente retomar esse assunto. Sem dúvida, isso é importantíssimo. E principalmente a paciente que toma a medicação tem que ter uma boa relação entre o ginecologista obstetra e o psiquiatra que medica, para que planejem de forma bastante com antecedência, de uma forma boa, para que ela não precise suspender a medicação que não é compatível com a amamentação e gravidez e manter as que são necessárias para que não piore o quadro dela. A psicoterapia, o suporte familiar, essencial também nessa fase, mas sim, essa pessoa precisa de mais atenção, sem dúvida precisa.